Olá, concurseiros! Onde tem atualização, tem questão e claro que eu já estou aqui trazendo para você uma aula super completa e didática comentando a resolução do COFEM número 736 de 2024, que trouxe atualizações sobre o processo de enfermagem, um tema que despenca nas provas, então fica ligadinho porque eu vou te trazer dicas cruciais aqui para sua aprovação. Neste vídeo você está vendo apenas um resumo sobre este tema, mas toda a atualização desta videoaula, além de vários outros conteúdos, já está disponível no nosso e-book com estudo completo de SAI e processo de enfermagem. São 49 páginas de muito conteúdo com a teoria completa e atualizada, além de mais de 60 questões para você treinar sobre este tema. É o material mais completo que você vai encontrar sobre SAI e processo de enfermagem e é o suficiente para você gabaritar qualquer questão. Para garantir o seu material, é só você acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora, enfrenteenfermagem.com.br. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos comentar a mais nova resolução do COFEM, que é a resolução número 736 de 2024. Essa resolução, pessoal, traz atualizações da resolução anterior, que era a resolução número 358 de 2009. A resolução anterior falava sobre a SAI e o processo de enfermagem, mas na resolução anterior havia uma certa confusão em relação à distinção entre SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, e o processo de enfermagem. Nesta nova resolução de 2024, nós vamos ver que o COFEM não menciona a SAI, trazendo uma clareza maior sobre a definição do processo de enfermagem. Nós tivemos, inclusive, algumas alterações nas etapas do processo de enfermagem, tanto na nomenclatura quanto nas definições, e eu vou trazer para você, claro, tudo isso aqui detalhadinho nesta aula, tá? E lá no nosso material você também vai ter uma comparação melhor entre o que estava antes na resolução anterior e como ficou agora após as mudanças. Então, pessoal, essa resolução COFEM número 736 aqui, de 17 de janeiro de 2024, dispõe sobre a implementação do processo de enfermagem em todo o contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem. Então, como eu falei para vocês, essa normativa atualiza a resolução anterior, que era a resolução COFEM número 358 de 2009. Professora, a SAI deixou de existir? Não. A sistematização da assistência de enfermagem existe, mas é um conceito, pessoal, que ainda está, eu diria que, em amadurecimento. Aqui a gente vai ver que o processo de enfermagem é um conceito já mais claro, mais definido, e essa resolução veio para reforçar isso aqui ainda mais. Então, a resolução atual, ela traz adequações aqui dos conceitos, principalmente do processo de enfermagem, de acordo com as novas perspectivas da profissão e trazendo uma delimitação maior do processo de enfermagem dentro da aplicação prática. Entre as mudanças, né, que essa resolução aqui estabelece, como eu falei para vocês, a gente tem uma diferença conceitual entre a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, e o processo de enfermagem, tá? A gente tem aqui uma clara distinção dentro dessa nova resolução desses conceitos. Adicionalmente, essa resolução também vai trazer modificações nas fases de organização do processo de enfermagem. A gente vai ver que mudou a nomenclatura dessas fases. E, além disso, esta nova resolução traz uma delineação das responsabilidades da equipe de enfermagem e traz alterações em aspectos que estão relacionados à documentação, gestão da assistência, ensino e formação contínua. Quando a gente fala aqui de SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, a gente está falando de um conceito que envolve muito mais as questões gerenciais e de organização, tá, dos serviços de saúde,
que já eram tratadas na resolução anterior, e também, né, nós temos várias outras referências que estudam a SAI, tá? A gente tem livros que tratam, né, da SAI, tá? E aqui, nesse caso, nessa nova resolução, a comissão que elaborou a resolução entendeu como mais adequado dedicar-se a trazer especificações de forma clara à categoria em relação ao que é o processo de enfermagem, tá? Então, aqui a gente teve um destaque maior do motivo pelo qual a gente deve se empenhar em adotar o processo de enfermagem na prática ali do exercício profissional. Então, prosseguindo, lá no primeiro artigo, nós temos que o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todo o contexto socioambiental em que ocorre o cuidado de enfermagem. Então, de acordo com essa nova resolução, o processo de enfermagem ele vai ser colocado, né, em prática em todos os locais onde a gente pode ter atendimento de enfermagem, né? E aqui fala socioambiental, que é um termo mais geral, que abrange várias áreas, várias possibilidades que a gente tem de atendimento de enfermagem. Então, essa nova resolução, pessoal, ela traz o processo de enfermagem como um método de trabalho, trazendo a sua definição, especificando as etapas, né? Qual é o amparo legal para cada profissional da equipe. Isso vai ajudar também a gente a entender melhor esse conceito e a utilização desse conceito no ensino, na assistência, em qualquer ambiente aqui onde é oferecido cuidado de enfermagem. Dentro da resolução, nós temos que os diagnósticos, os resultados e os indicadores, as intervenções e ações ou atividades de enfermagem podem ser apoiadas nos sistemas de linguagem padronizada de enfermagem, em protocolos institucionais e com os melhores níveis de evidências científicas. Isso aqui a gente não tinha na resolução anterior. Então, nesse terceiro artigo da resolução, o que a gente tem aqui? Que os diagnósticos, os resultados, né, e os indicadores, as intervenções de enfermagem podem ser apoiados em 3 fontes, tá? Uma delas são os sistemas aqui, ó, de linguagem padronizada de enfermagem. O que seria esses sistemas? São sistemas que organizam os conceitos e terminologias da enfermagem de forma padronizada. Um exemplo para você entender de forma mais prática é que no Brasil, os sistemas mais utilizados aqui de linguagem, né, padronizada de enfermagem são o quê? ANANDA, NIC e NOC, tá? NANDA, NIC e NOC são sistemas de linguagem padronizada na enfermagem e são os sistemas mais utilizados aqui no Brasil. Então, a resolução, nesse terceiro artigo, está falando que uma das formas, né, de fundamentação aqui dos diagnósticos, dos resultados, dos indicadores e das intervenções é a utilização desses sistemas de linguagem padronizada. A gente vê também aqui que fala sobre o apoio em protocolos institucionais, né, que são documentos que irão definir ali os procedimentos e os cuidados de enfermagem que são realizados em uma determinada instituição. Esses protocolos institucionais são o que a gente chama de POP, né? Os POPs, eles trazem uma padronização dos procedimentos de enfermagem, os profissionais pegam o POP, seguem aquele documento como um protocolo mesmo, um instrumento norteador para qualquer cuidado de enfermagem. Então, você vai ter lá o POP de sondagem vesical, que é um protocolo que vai determinar como a sondagem vesical vai ser realizada naquela instituição de saúde. E o profissional vai seguir aquele POP para quê? Para ter uma conduta padronizada em relação à sondagem vesical. E nós temos POPs para vários outros procedimentos, inclusive para aspectos gerenciais, tá? Então, aqui a gente vê que traz também a ideia de que esses protocolos institucionais irão também trazer apoio, né, para as intervenções de enfermagem, para o diagnóstico, resultados e indicadores. E fala também sobre os melhores níveis de evidências científicas. Aqui a gente está falando das evidências que apresentam maior probabilidade de representar a realidade. Essas evidências científicas podem ser classificadas em níveis de acordo com o rigor metodológico dos estudos que estão produzindo ali essas evidências, né? Então, essas fontes aqui podem ser utilizadas para subsidiar a tomada de decisão do enfermeiro ali no processo de enfermagem. Como eu falei para vocês, nós tivemos alteração nas etapas do processo de enfermagem, mas já adianto para você que a gente continua tendo 5 etapas do processo de enfermagem, que são interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, mas nós tivemos algumas alterações bem peculiares aqui nesse aspecto, tá? Então, de acordo com essa nova resolução, o processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas, interrelacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas.
cíclicas descritas a seguir. Então, como eu falei para você, não muda aqui a quantidade de etapas, continua sendo 5 etapas. Nós tivemos também aqui uma pequena mudança com a inclusão da palavrinha cíclicas, porque a gente realmente tem essa relação, né, de um ciclo mesmo entre essas etapas, tá? Então, como que ficou agora após a mudança? A gente teve mudança na nomenclatura da primeira e da quinta fase do processo de enfermagem. A primeira etapa nessa nova resolução é chamada de avaliação de enfermagem, mas antes disso ela era chamada de coleta de dados ou histórico de enfermagem, tá? Então, antes o que era coleta de dados, agora passa a ser chamado de avaliação de enfermagem. Na resolução anterior, a avaliação de enfermagem era a última etapa, era a quinta, tá? Agora passa a ser aqui a primeira, beleza? A segunda etapa continua sendo o diagnóstico de enfermagem, a terceira continua sendo o planejamento de enfermagem, a quarta, a implementação, e a quinta etapa também mudou, porque como eu falei para vocês, antes, na resolução anterior, essa última etapa era chamada de avaliação de enfermagem. Antes era a avaliação de enfermagem e agora passa a ser evolução de enfermagem. Então, a gente teve mudança aqui na nomenclatura da primeira e da quinta etapa do processo de enfermagem. É importante você se atentar a essas mudanças, porque claro que onde tem essas alterações de nomenclatura tem questão. As bancas adoram confundir vocês, então com certeza as bancas irão explorar muito essa parte das etapas, que sempre foi a parte mais cobrada, tá, do processo de enfermagem. Então muita atenção nesse slide, porque essas mudanças com certeza estarão na sua prova, tá? Então agora, tendo entendido essas mudanças aqui, vamos explorar o conceito de cada uma dessas etapas dentro da nova resolução, que a gente também teve mudanças, tá? As definições mudaram bastante em relação ao texto. Se você for pegar a resolução anterior, você vai ver que há uma diferença bem grande aqui no texto da descrição de cada uma dessas etapas. Então, a primeira etapa, que passou a ser chamada aqui de avaliação de enfermagem, não é mais coleta de dados. Essa primeira etapa de avaliação de enfermagem é definida como a coleta de dados subjetivos, entrevistas e objetivos no exame físico inicial e contínua pertinentes à saúde da pessoa, da família, coletividade e grupos especiais, realizada mediante auxílio de técnicas laboratorial e de imagem, testes clínicos, escalas de avaliação validadas, protocolos institucionais e outros, para a obtenção de informações sobre as necessidades do cuidado de enfermagem e saúde relevantes para a prática. Então, essa etapa, né, de avaliação de enfermagem nada mais é que o primeiro contato ali que a gente tem com o paciente, né? É o momento em que a gente faz a entrevista, a anamnese e faz depois o exame físico. Então, os dados subjetivos que a gente coleta aqui nessa primeira etapa são aqueles dados que a gente obtém através da entrevista, que é uma conversa ali entre o enfermeiro e o paciente. Essa entrevista vai ser realizada de forma aberta e não diretiva. Para quê? Para permitir que o paciente expresse as suas preocupações e necessidades de uma forma bem livre. E os dados objetivos são aqueles dados que o profissional obtém a partir do exame físico, que é um conjunto de procedimentos que são realizados ali para avaliar a saúde do paciente. O exame físico vai incluir a inspeção, a palpação, a percussão, a ausculta. A avaliação de enfermagem, gente, ela também pode aqui, dentro dessa nova definição, ser realizada por meio de técnicas laboratoriais. A gente vai ter aqui os exames clínicos, a gente vai ter os exames de imagem, testes clínicos, as escalas de avaliação validadas, protocolos institucionais e outros instrumentos. Então, o objetivo aqui é identificar as necessidades de cuidado de enfermagem do paciente. Essas necessidades podem ser físicas, psicológicas, sociais ou espirituais. Então, essa primeira etapa, né, chamada de avaliação de enfermagem, é o momento em que a gente está realmente conhecendo o paciente e identificando as suas necessidades através desses instrumentos, seja do exame físico, da entrevista, seja das técnicas. Tudo isso vai ajudar a identificar a necessidade do paciente. A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem. Então, a gente fez a avaliação, identificou as necessidades, a gente vai, então,
partir para a segunda etapa, que é o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico, dentro dessa nova definição, compreende a identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidades ou disposições para melhorar comportamentos de saúde. Então, aqui nessa etapa, o profissional vai pegar todos os dados que foram obtidos lá na etapa anterior de avaliação e vai identificar quais são os problemas de saúde que aquele paciente tem, as condições de vulnerabilidade, porque isso é muito importante até para definir as intervenções, e as disposições para melhorar comportamentos de saúde, né? Qual é o potencial observado naquele paciente para a gente conseguir realmente alcançar o resultado esperado, tá? Isso vai representar o que a gente chama de julgamento clínico do profissional enfermeiro em relação às informações obtidas sobre as necessidades do cuidado de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade ou grupos especiais. Então, é o momento em que o profissional faz o julgamento clínico das informações que ele obteve na primeira etapa de avaliação de enfermagem, ok? Tendo definido ali, então, o diagnóstico de enfermagem, o profissional vai partir para a próxima etapa, que é do planejamento de enfermagem. Quando a gente fala de planejamento de enfermagem, a gente fala de plano de ação, né? Plano de cuidado de enfermagem. Então, o planejamento de enfermagem compreende o desenvolvimento de um plano assistencial que é direcionado ali para a pessoa, para a família, para a coletividade, grupos especiais e compartilhado com os sujeitos do cuidado e com a equipe de enfermagem e saúde. O planejamento de enfermagem é aquele momento em que o profissional de enfermagem vai fazer o quê? A prescrição do cuidado de enfermagem. É o momento que o enfermeiro vai decidir quais serão as intervenções que serão prescritas para conseguir ali obter o resultado desejado. E esse plano assistencial, essa prescrição de cuidados, vai ser compartilhada com o próprio paciente ali que está recebendo o cuidado e também com a equipe de enfermagem, né, com os demais profissionais da equipe de enfermagem. Aqui, dentro dessa resolução, a gente tem também uma novidade, porque ela fala o que exatamente esse planejamento de enfermagem deve envolver, tá? Então, de acordo com essa resolução, o planejamento de enfermagem deve envolver a priorização de diagnósticos de enfermagem. Então, o profissional enfermeiro, na hora de prescrever ali os cuidados de enfermagem, ele vai priorizar o diagnóstico, ele vai priorizar as necessidades que ele identificou para aquele paciente. Deve envolver também a determinação de resultados quantitativos ou qualitativos esperados e execuíveis de enfermagem e saúde. Então, nesse momento de planejamento das ações que serão realizadas, o profissional também vai considerar os resultados que ele pretende alcançar com esses cuidados. E vai envolver também a tomada de decisão terapêutica declarada pela prescrição de enfermagem das intervenções, ações ou atividades e protocolos assistenciais. Então, o fato do profissional estar ali prescrevendo, né, as ações, as intervenções, utilizando os protocolos assistenciais, já demonstra, né, declaradamente que ele está tomando uma decisão terapêutica. Ele já está ali tendo uma conduta diante daquele quadro clínico que ele encontrou, tá? E aí, então, tendo feito o planejamento, a prescrição de cuidados, agora a gente vai para a quarta etapa, que é a etapa de implementação de enfermagem. Quando a gente fala de implementação, a gente está falando de ação mesmo, né? Então, aqui já é o momento em que a gente vai colocar os cuidados de enfermagem que foram prescritos na etapa anterior em prática, né? A gente vai executar essas ações, tá? Então, a implementação de enfermagem compreende a realização das intervenções. São as ações e atividades previstas ali no planejamento assistencial pela equipe de enfermagem, respeitando as resoluções, pareceres do Conselho Federal e conselhos regionais de enfermagem quanto à competência técnica de cada profissional. Então, é a hora que a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai realmente desenvolver as ações que foram prescritas pelo profissional enfermeiro, mas isso aqui vai ser feito por todos os profissionais. Aqui a gente vai ter a participação do auxiliar, do técnico de enfermagem e cada um vai fazer aquilo que é da sua competência técnica, por meio da colaboração e comunicação contínua, inclusive com a checagem quanto à execução da prescrição de enfermagem. Os profissionais
profissionais têm ali no serviço, né, instrumentos onde eles podem checar que as ações foram realizadas. Então, conforme o profissional de enfermagem vai executando as ações, ele vai também checando ali na prescrição aquilo que já foi realizado, aquilo que já foi executado. Da mesma forma que a gente faz com a prescrição médica, a checagem também é realizada para as prescrições de cuidados ali feitas pelo enfermeiro, tá? E aqui nós temos também uma novidade, porque a resolução traz em que essa implementação de enfermagem vai ser apoiada. E ela traz padrões para a gente se apoiar no momento da implementação de enfermagem. Quais são esses padrões? A gente tem aqui os padrões de cuidados de enfermagem, que são aqueles cuidados autônomos, né, do enfermeiro, ou seja, prescritos pelo enfermeiro de forma independente, e são cuidados realizados tanto pelo enfermeiro como pelo técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, observando ali as competências técnicas de cada profissional e os preceitos legais da profissão. A gente tem também os padrões de cuidados interprofissionais, que são aqueles cuidados do profissional junto com a equipe multiprofissional, né? Então isso aqui envolve as demais profissões de saúde que estão participando aqui desse cuidado. E nós temos também os padrões de cuidados em programas de saúde, que são cuidados que vêm lá dos protocolos assistenciais, como a prescrição de medicamentos padronizados nos programas de saúde pública e em rotina, né, aprovada pela instituição, a solicitação de exames de rotina e exames complementares. Então, isso aqui também é uma novidade dessa nova resolução. E aí nós temos, então, a quinta e última etapa do processo de enfermagem, que é chamada agora de evolução de enfermagem, lembrando que anteriormente era chamada de avaliação de enfermagem. A quinta etapa é definida como a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais. Essa etapa permite a análise e a revisão de todo o processo de enfermagem. Então, nessa fase aqui de evolução de enfermagem, é aquele momento em que o enfermeiro vai revisar tudo que foi feito, todas as etapas anteriores, e vai ver se realmente os resultados foram alcançados ou se há necessidade de mudar alguma conduta dentro das etapas que já foram realizadas, tá? Então, é o momento de realmente ver se deu certo, se o paciente evoluiu para o resultado que era realmente esperado. Além das etapas do processo, a gente também tem lá no 5º artigo que a consulta de enfermagem deve ser organizada e registrada conforme as etapas do processo de enfermagem. Em alguns ambientes, né, na verdade, a gente fala que a consulta de enfermagem é o próprio processo de enfermagem, tá? Então, a consulta de enfermagem, ela vai ser organizada e registrada de acordo com essas 5 etapas do processo de enfermagem, tá? É basicamente isso que a gente tem aqui. Nós temos também, dentro da resolução, em relação às competências dos profissionais de enfermagem. E aqui, nesse sentido, a gente não teve grandes mudanças, tá? Ao enfermeiro, observada ali as disposições legais da profissão, né, de acordo com a lei do exercício profissional, no processo de enfermagem, cabe-lhe privativamente o diagnóstico de enfermagem e a prescrição de enfermagem. Então, da mesma forma que na resolução anterior, as etapas de diagnóstico de enfermagem e de prescrição de enfermagem são privativas, tá, do enfermeiro. Ou seja, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, não faz diagnóstico de enfermagem nem prescrição dos cuidados, tá? Nessas 2 etapas, esses outros profissionais não participam, porque são atividades privativas do enfermeiro, tá? Do enfermeiro aqui que tem formação de nível superior. O que o técnico ou auxiliar de enfermagem vai fazer? Nós vamos ter isso também lá no 7º artigo. Os técnicos e auxiliares de enfermagem, em conformidade ali com a legislação profissional, irão participar do processo de enfermagem com anotações de enfermagem, bem como na implementação dos cuidados prescritos e sua checagem. Tudo isso vai ser feito sob a supervisão e orientação do enfermeiro. Então, os auxiliares e técnicos irão participar da implementação das ações, né, da realização do cuidado de enfermagem, tudo baseado na prescrição que o profissional enfermeiro fez, e vai fazer também as anotações de enfermagem, né, checando tudo aquilo que foi executado, ok? Nós temos também, dentro dessa resolução, um aspecto relacionado à documentação do processo de enfermagem, tá? Que deve ser realizada pelos membros da equipe formalmente no prontuário ali do paciente, seja físico ou eletrônico, cabendo ao enfermeiro o registro de todas as suas etapas. Então, o enfermeiro vai fazer o registro de todas as etapas do processo de enfermagem, da consulta de enfermagem, e aos outros membros da equipe de enfermagem, né, que são os auxiliares,
técnico, vamos ter a realização da anotação de enfermagem, a checagem da prescrição e a documentação de outros registros que são próprios ali da enfermagem. Nós temos no artigo 9º que os profissionais de enfermagem, bem como as instituições de saúde, devem buscar os meios necessários para capacitação ou qualificação na utilização do processo de enfermagem. Então, a nova resolução também aponta para a necessidade de capacitação dos profissionais, né, em relação ao tema. No artigo 10º, nós vamos ter que na educação permanente em saúde e enfermagem e na formação de profissionais em nível médio, graduação e pós-graduação, devem ser contempladas temáticas que favoreçam a qualificação dos profissionais para a implementação do processo de enfermagem. Então, aqui também o COFEN aponta, né, para a necessidade de inclusão desse tema na formação dos profissionais de enfermagem. No artigo 11, a gente tem que os profissionais de enfermagem devem empenhar-se para a criação de políticas institucionais de incorporação de resultados de pesquisas acerca do processo de enfermagem e suas etapas na prática, se corresponsabilizando no processo de translação de conhecimento. Então aqui aponta, né, para a necessidade dos profissionais de enfermagem, de maneira geral, trabalhar também com as políticas institucionais que incorporem aqui aquilo que foi evidenciado, né, os resultados de pesquisas relacionadas aqui ao processo de enfermagem. Então, agora nós vimos o conteúdo completinho dessa resolução nova do COFEN e é importante você ter anotado aí tudo isso porque vai despencar em provas. Como eu falei para você, essa atualização já está lá no nosso e-book com o estudo completo desse tema, então você pode ir para o nosso site, garantir o seu material, que com certeza vai fazer diferença no seu processo de aprovação. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos, já se inscreve no canal para não perder as próximas videoaulas. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.